Olá a todos, bem-vindo aí ao meu canal. Meu nome é Gabriel, vocês estão no canal Will Invest. Bom, hoje eu queria estar aprofundando aí sobre o mercado de ações brasileiro com vocês. Eu vou estar apresentando para vocês aí uma tese sobre investimento do Távio Costa, da Azuri Capital. Vou deixar os créditos a ele aí. E, bom, a gente vai estar aprofundando aí. Vamos mergulhar uma configuração que poucos estão realmente observando, mas que pode definir aí os próximos anos para os seus investimentos, a relação entre as small caps e as large caps no Brasil. Bom, como bem apontou o Otávio Costa, provavelmente a gente está aí próximo do limite inferior de um canal de alta de longo prazo das small caps. Essa é a fase em que pullback se torna um sinônimo de oportunidade, tá, pessoal? O gráfico que eu estou apresentando para vocês, ele é o coração da análise. Esse gráfico ele mostra a relação histórica entre o MSCI Brasil Small Caps Index e o MSCI Brasil Index, que representa aí as large e mid caps. Bom, o que ele nos revela é um padrão cíclico de 30 anos, tá, pessoal? Observem que o ratio atual ele está em torno de 0,47. E, bom, ele está perigosamente próximo à linha de suporte inferior desse canal, de alta de longo prazo. Historicamente, esse nível tem sido um trampolim para grandes rallies das small caps. A gente pode observar aqui tanto em 2009 quanto em 1999. Toda vez que ele normalmente toca aqui, ele tem um baita de um rally, tá, pessoal? Lembrando que projeção não prevê o futuro, mas ele dá um review do passado, né? E a história tende a se repetir. Mas o que essa relação significa na prática? Significa que hoje temos dois mercados distintos operando dentro da bolsa brasileira. Enquanto o Ibovespa é dominado pelas large caps, medium caps, tem batido máximas históricas, o índice Small 11, que representa as small caps, ainda está 20% abaixo do seu pico de 2021, tá, pessoal? O fluxo de capital estrangeiro que injetou 65 bilhões mais ou menos na B3 em 2026 foi quase todo para as empresas de maior liquidez e, bom, isso cria um gap de desempenho e valuation sem precedente. Por quê? Os números falam por si só. Enquanto o Ibovespa subiu aí em 2026 19%, o Small 11 avança apenas 7,3%, tá, pessoal? A diferença é ainda mais gritante quando a gente joga em um prazo de 5 anos, onde o Ibovespa subiu aí aproximadamente uns 60% e o Small 11 está caindo aí 14%. Para a gente entender melhor o que está acontecendo, vamos falar sobre os ciclos. A gente precisa olhar para o ciclo de mercado. Existem duas fases principais: o early cycle e o late cycle. No early, a gente tem aí a queda da taxa Selic, a economia começando a se recuperar de uma possível recessão ou de o crédito se expande e nesse momento é que as small caps brilham. Os small caps mais sensíveis ao ciclo doméstico tendem a superar as large caps nesse cenário. Já no late cycle, a gente tem a economia mais aquecida, a inflação sobe e o Banco Central aperta a política monetária, que é o cenário que a gente está vivendo agora, né? A gente vê aí os juros nas máximas aí depois de muitos anos. Aqui as large caps muitas vezes ligadas a commodity, banco, assumem a liderança. A boa notícia é que a situação atual, com o Rachel testando o suporte inferior do canal, nos colocou em uma fase de transição de ciclo, muito similar ao início do early cycle. A gente já viu aí em ciclos passados, né? Que normalmente quando toca ali a banda inferior, ocorre a inversão aí do ciclo. Bom, e qual o principal motor dessa dinâmica? No Brasil, a taxa Selic, ela é o principal, como que eu posso dizer? As small caps são muito sensíveis a ela. Primeiro, porque empresas menores pagam um custo de capital muito mais alto. São empresas que são normalmente alavancadas, porque elas precisam de caixa, precisam de fazer investimento para trazer crescimento. E com a Selic em 14,75, que é o que está agora em abril, o custo efetivo de empréstimo pode ser muito proibitivo. Isso impede as empresas de crescer, tanto que a gente está vendo muita empresa aí quebrando, a gente está numa quebradeira muito grande, acho que na máxima desde 2015, no governo Dilma, talvez. Segundo, bom, continuando, as small caps dependem muito do consumo interno, ao contrário das gigantes exportadoras. Terceiro, seria os juros altos desviam capital local, no caso a gente que mora no Brasil, a gente opta pela renda fixa, né? Que acaba secando aí com a liquidez das small caps.
com uma taxa de juros a 14,75, quem que vai querer investir em empresa que pode quebrar, empresa que pode ter prejuízo, enfim, ninguém quer correr o risco, né, pessoal? Basicamente é isso, e acaba secando a liquidez de ações menores. Historicamente, todo o ciclo de corte de Selic desde 2003, as small caps superaram as larges após 6 a 12 meses do início do afrouxamento monetário. Não só aqui no Brasil, mas também ocorre nos Estados Unidos, né? E basicamente a gente está nesse ponto de inflexão agora, tá, pessoal? O que está impedindo um pouco aí a gente de começar esse ciclo é os conflitos que a gente tem visto aí no Estreito de Hormuz, que está trazendo aí um pouco de inflação de volta e um cenário macro aí mais incerto. Para ilustrar melhor, vamos ver a composição aí de cada segmento. As large caps do Brasil são dominadas por gigantes como Petrobras, Vale e os grandes bancos, que são muito forte com exposição a dólar. E commodities, tendo sua receita dolarizada, grande parte delas. Já as small caps do Brasil, que seria aí economia doméstica, né? Setores como varejo, construção, saúde, tecnologia. Essa diferença é fundamental porque ela explica por que as small caps são as mais impactadas pelas condições internas do Brasil. Taxa de juros, consumo, enfim. Enquanto as large caps são mais influenciadas pelo cenário global. Preço de commodity, dólar, tudo isso influencia. Bom, o canal de alta de 30 anos, a gente voltando aqui à análise técnica, o canal ascendente de 30 anos no Rachel é um indicador poderosíssimo, porque a linha de suporte inferior conecta os fundos de 1999, 2009 e agora 2025, 2026, mostra o piso histórico onde as small caps estiveram maximamente descontadas, que é o cenário que a gente está vivendo agora, estando aí no seu desconto máximo. A linha de resistência superior, por sua vez, ela é o contrário, ela marca os topos, onde elas estiveram mais caras e normalmente ali perto da onde pode ocorrer uma correção. A amplitude desse canal é de cerca de 0,35 pontos, que representaria uma valorização relativa de mais ou menos 75% das small caps em relação às larges. Ao longo de cada ciclo completo, tá? E o mais importante, o Otávio Costa, né, que fez esse estudo, ele identificou um breakout recente de uma resistência de 15 anos. Ou seja, um sinal técnico clássico de que um novo ciclo de alta pode estar começando, tá, pessoal? Quatro gatilhos principais que convergem para uma potencial outperformance das small caps nos próximos anos. Primeiro, queda da Selic. Com a queda da Selic, vai reduzir o custo de capital das empresas mais endividadas. Segundo, a rotação de capital doméstico, com investidores voltando para a bolsa, né, saindo da renda fixa, saindo de títulos. E terceiro, seria o crescimento do PIB brasileiro. Seria a volta aí do consumo, exportações, que beneficia aí diretamente os setores domésticos. E quarto, o valuation atrativo das small caps, né? Que negociam com desconto em relação à média histórica, enquanto as large caps estão aí mais próximo do seu valor justo. Essa combinação cria um cenário muito favorável. Com essa entrada aí que a gente está tendo dos gringos, que já soma aí 65 bilhões esse ano, a gente tem visto aí grande parte das mid caps ou large caps tendo uma alta considerável e sendo negociadas aí perto do seu preço justo. Bom, claro que nem todo pullback é uma oportunidade, a gente precisa estar ciente dos riscos. Uma Selic mais alta por mais tempo aí pode acabar ocasionando mais quebradeira, mais prejuízo e devido à pressão inflacionária ou fiscal, pode acabar aí atrasando a recuperação. A instabilidade política, especialmente em anos eleitorais, que no caso de 2026 aí a gente vai logo ter eleições, pode ser tanto benéfico quanto maléfico, né, para a bolsa, e também pode inibir o investimento. Além disso, a metodologia do índice Small 11, para quem for investir em Small 11, ele pode incluir tanto empresas em dificuldade, né, empresas aí declarando falência, tendo quebradeira, enfim, e ele exclui as que crescem demais. Ou seja, o que seria mais essencial seria uma seletividade. Você fazer ali um stock picking, que a gente chama, que é você por conta e ali dar uma olhada, ver balanço, ver indicador, né? Tá acompanhando de perto. E por fim, se o fluxo externo continuar focando apenas nas large caps, o gap de valuation pode persistir. A análise individual de cada empresa é muito crucial nesse momento, tá, pessoal? E bom, se a gente for chegar aqui, a conclusão é que o mercado brasileiro apresenta aí uma simetria histórica que não pode ser ignorada.
Basicamente isso acontece de 30 em 30 anos, pessoal. Ou seja, é uma oportunidade aí, uma janela única. Bom, o ratio das small caps está aí no seu suporte de 30 anos, um breakout que pode ser confirmado e os catalisadores macroeconômicos estão se alinhando. Historicamente, os maiores retornos em small caps ocorreram quando o pessimismo é máximo. A questão não é se a reversão vai acontecer, mas quando ela vai acontecer. Bom, quem tiver posicionado pode ter certeza que vai colher um retorno significativo. Uh, Enfim, esse foi o estudo que eu queria compartilhar com vocês de hoje, que eu achei interessante. Queria só deixar claro que nada aqui é uma recomendação direta minha de investimento. É um estudo que eu achei interessante, quis compartilhar. E é importante que vocês façam suas pesquisas por conta própria. Se vocês gostaram do conteúdo aí, quiserem fortalecer, deixa um like, se inscreve, curte, compartilha. Agradeço, até a próxima.